Muito boa tarde a todos. Quero agradecer aqui a oportunidade de estarmos falando sobre assistência. Mas aqui o tempo sempre eles são curtos e eles precisam ser cirúrgicos. E independente se vai ser a manutenção da fundação ou se vai ser uma secretaria, o que a gente precisa, presidente e a equipe que vai estar compondo isso, são algumas coisas importantes para o terceiro setor, que é o que toca assistência em Caxias do Sul. E muitas pessoas que estão nos assistindo, eles sempre ficam perguntando o que é o terceiro setor. Então, para iniciar, eu vou fazer uma pequena introdução dizendo o seguinte, que o terceiro setor são instituições que não são privadas e nem públicas, ou seja, não fazem parte do mercado e nem do Estado. Surgem a partir da organização da sociedade civil, que são as nossas OSCs, que fazem um trabalho importante, a um custo extremamente barato, eficiente e de qualidade, que o poder público faz essa parceria. E primeira coisa que a gente precisa estar nítido nessa transição é olhar para os profissionais do terceiro setor que hoje não são olhados em alguns aspectos. Vamos lá. A nossa referência de vida, sempre a gente tem alguém. Quando a gente está fazendo a nossa formação acadêmica, a gente se espelha em alguém como forma de alcançar aquele objetivo. Quando a gente busca uma formação, a gente também busca universidades ou faculdades que sejam referência. A nossa referência, enquanto terceirizados, é os concursados. É a nossa referência enquanto dignidade e qualidade financeira, coisa que os nossos trabalhadores das OSCs, muitos não têm. E a diferenciação, ela começa já no reajuste salarial. Em 2022, o INPC, naquele momento, deu 10,61. O servidor público ganhou 12,6. Quem negocia direto com o prefeito, no caso aqui o exemplo, a Codeca, ganhou 10,90. Em abril, o INPC da assistência deu 11,73 e só foi conseguido 7. Em 2023, 7,58, os servidores ganharam. A Codeca ganhou 8,90 e os trabalhadores da assistência 6. E o que chama a atenção, os servidores são o maior número, os profissionais da Codeca também são, e os da assistência são em menor. Teoricamente, se a gente tem a primeira série não bem feita, seria mais fácil dar um reajuste maior para os terceirizados da assistência social do que para os profissionais da Codeca e os servidores, mas acontece ao contrário. E por que eu estou dizendo isso? Não como um confronto, mas como referência, que hoje não tem. Nós precisamos usar algum balizador, porque hoje não tem. Qual é a referência para pagar tão pouco os reajustes salariais para os profissionais da assistência? Em 2024, os servidores ganharam 8,9. A Codeca ganhou 7,65 e os servidores ganharam 5. 2025, mais de 6% os servidores, 6,83, são os dados que a gente tem aí pelos meios sociais. A Codeca 7,34 e os profissionais da assistência ganharam 6. Eu começo com isso dizendo que a gente precisa trazer mais equidade para os salários dos profissionais, que são os mais baixos por sinais. Eles não têm ticket de alimentação, alguns serviços não são nem previstos vale transporte. Muitos profissionais da assistência hoje, assalariados, que quando a gente tem um emprego, a gente busca realizar sonhos, não consegue se manter. Muitos profissionais, os mais humildes, precisam de ajuda de entidades para comprar o seu gás de cozinha. Alguns não conseguem comprar o uniforme escolar ou a mochila para os seus netos. É um trabalho que algumas funções, infelizmente, não dá dignidade. Então, independente se a FAS ou a secretaria for, dá uma olhada, porque a gente precisa de mais equidade.
nessa parte de reajuste financeiro. Eu não estou dizendo aqui de benefícios que cada sindicato conquista e está tudo certo, que são lutas históricas. Eu estou falando aqui de reajuste salarial, porque o caixa que saiu esses reajustes foi o mesmo. Então, a gente precisa ver isso, presidente. Eu sei que tu é um cara que entrou há pouco tempo, é empresário, é um gestor. Então, dá uma atenção para nós, porque quem toca o terceiro setor em Caxias do Sul são os trabalhadores seletistas. E pelos dados oficiais que a gente tem no nosso Brasil, o terceiro setor só vai cada vez mais crescer, que é as parcerias públicos-privadas, ou seja, é a terceirização. A terceirização ela não é ruim. O que a gente precisa é dar uma atenção melhor, é dar uma qualidade para esses profissionais que exercem com maestria um trabalho importante e que muitas vezes não é valorizado e se questiona qual é o parâmetro para dar um aumento para uns mais e para outros menos. Se os índices do INPC, eles são maiores no nossa database, são menores, e nas datas bases que os outros sindicatos negociam são menores, eles conseguem mais. A gente precisa fazer nessa parte uma política séria, sem lobby e sem conchavo, em que os trabalhadores do terceiro setor sejam vistos como os outros sindicatos dois que a gente mostrou, também são olhados com valorização. É importante a gente trazer esses dados aqui para que a gente possa começar esse diálogo, porque hoje os trabalhadores do terceiro setor vai se perdendo know-how, história, profissionalismo. Por quê? Porque é uma rotatividade muito grande. Por que é uma rotatividade muito grande? Porque de tempo em tempo os editais eles precisam ser revistos, e aí acontecem as demissões e as recontratações acontecem de novo com os salários mais baixos. Então, a gente está perdendo esse capital humano e essa importância que a assistência tem na nossa cidade, que como foi colocado aqui, uma história de mais de 30 anos, que começou lá com a Comar e vem com a Fundação de Assistência Social e talvez agora se transforme numa secretaria. E que o sindicato também, o Senalba, possa participar para que junto com a sua categoria possa deliberar profissionais que também possam compor, porque sempre a política da assistência é pensada, mas para os trabalhadores, que são a imensa maioria, eles só são informados. E isso a gente precisa mudar para que a gente possa, de fato, ter uma equidade mesmo. Porque hoje ela não acontece, né? Também há boatos, presidente, de que há possibilidade de diminuirmos os técnicos nos serviços, a carga horária, né, dos trabalhadores terceirizados. Eu peço gentilmente que seja revisto nessas transições para que isso não aconteça, porque a gente tem que tentar aumentar a carga horária desses técnicos, que a maioria, em alguns locais, ainda faltam profissionais. Às vezes é formada essa equipe técnica só pelo assistente social. Falta o psicólogo, né? Faltam outros profissionais também que precisam. E que os direitos garantidos na CLT, como 1/3 de férias, entre outras coisas, os editais sejam contemplados, porque hoje a Fundação ela segue algumas leis, mas não segue todas. Ela segue parcial. Ela não segue na totalidade. E 1/3 de férias, eu vender as férias, ela está na CLT. Não é um técnico ou uma junta aqui de Caxias do Sul que vai determinar que eu tenho direito a ficar 30 dias em casa. Quem determina isso é o trabalhador. Se ele quiser vender 10 dias, está lá dentro. Então, a gente precisa contemplar isso para que a gente se torne, né, mais justo nesse processo. E o tempo é curto, e para mim não me estender e dar direito de voz a todos nesse importante debate, eu gostaria em específico, porque o Mão Amiga é a entidade hoje que tem o maior número de profissionais dentro da área. E nos preocupa porque tem 39 profissionais que eles vão perder a insalubridade, eles vão ter redução salarial. E essa discussão que vem acontecendo entre a FAS
juridicamente em entidade, que é uma chantagem entre as partes que acontece nos bastidores, os profissionais eles sejam escutados. Então, aqui como é um grande grupo, eu gostaria que a gente pudesse, o Mão Amiga, juntamente com a FAS, o sindicato e juntamente com esses 39 profissionais, eles fossem escutados, porque vai ter impacto, sim. Eles vão ter reduções salariais se a entidade assinar o documento que está já praticamente no forno entre as duas entidades. Por que isso está acontecendo? Porque isso é um impacto financeiro de R$300 mil por mês. E nos bastidores dizem que esse recurso é suficiente para manter a atividade do serviço de convivência importante lá do bairro Serrano ao mesmo custo. Então, a gente tem que cuidar para não fazer mais com menos. A gente viu isso que aconteceu no governo Guerra e foi uma catástrofe. Então, esse cuidado, presidente, sei que o senhor está entrando agora e tem várias demandas, mas puder dar um carinho para os profissionais, a gente agradece. Então, eu teria muito mais coisas, mas para seguir o tempo, eu encerro por aqui. Obrigado.